Maldição hereditária. Será que existe, meus amigos? Hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto, mas antes disso, por favor, já deixa a curtida aqui no vídeo, tá joia? E também escreva nos comentários os seus pedidos de oração. Mas olha só essa história. Eu fui chamado para orar por um adolescente rebelde. Menino esquisito, menino estranho. Ele havia deixado a escola e estava dando muito trabalho para os pais. Ele era praticamente assim, um recém-adolescente, que tinha 12 anos. O adolescente, pelas leis vigentes do nosso país, quando completa 12 anos, já é adolescente, deixa de ser criança, né? E, gente, fiz uma oração por ele. E na oração, um demônio se manifestou. Ele ficou ali, endemoniado. O poder de Deus entrou em operação. Por isso que eu amo servir a Deus, sabe, queridos? Porque as coisas de Deus, elas são sempre seguidas de sinais. Se não houver sinais, tem coisa errada, tá? Com todo respeito. Torna-se apenas palavras, né? E quando é a palavra de Deus, ela é precedida por sinais. E ali, gente, o demônio que controlava aquele menino era um demônio insistente. Deu um bom trabalhinho pra gente. Mas na libertação, aquele espírito, ele acabou confessando que o que acontecia com aquele menino? Ele tinha 2 vícios, que era o vício de jogos. Ele ficava jogando videogame, gastando dinheiro. Tem alguns jogos que eu nem conheço direito, tá, pessoal? Mas ele começou a pegar até dinheiro dos pais, pegou um cartão de crédito, cadastrou e viciou-se naquilo. Que esses jogos de apostas que estão hoje em evidência, né? E ele também estava fumando maconha. E tudo aquilo era o demônio que estava colocando na vida dele. E era demônio mesmo, gente. Um endemoniamento feio, brabo. E enfim, mas aquele demônio, queridos, enquanto nós procedíamos com a libertação, porque não é uma libertação, gente, é sempre importante nós identificarmos as causas. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso, lá em Provérbios 26, 2. Então, sempre que um demônio domina alguém, tenha uma causa, uma porta que se abriu. Existe um motivo. E quem lida com libertação como eu está muito acostumado. Às vezes, são os pais que frequentaram ocultismo, essas religiões que enfim, né, que consultam os mortos. Eles acabam fazendo entregas, até na inocência. Entrega lá, leva para alguém benzer e acabam entregando para demônios, né? Então há consagrações, consagração de sangue, de muita coisa. Mas ali, gente, o que acontecia com aquele menino? Estava agindo na vida dele o mesmo demônio que agia na vida do pai dele. E o pai era um homem que também teve uma trajetória de vícios de jogos, o vício do álcool e da prostituição. Então o demônio já estava estragando, destruindo a família. Já havia destruído a vida do pai do menino e agora a missão daquele demônio era destruir o adolescente também, né? Há quem chame isso de maldição hereditária. Eu não gosto muito particularmente de usar essa expressão, sabe, queridos? Até porque eu vou explicar um pouco aqui. Eu prefiro usar consequências de pecados familiares. O que é maldição, gente? Maldição, na verdade, a gente percebe a maldição entrando. A maldição, ela é a penalidade do pecado, tá? Todo pecado tem consequência. A maldição é a consequência da desobediência da palavra de Deus. O que é desobedecer a Deus?
Desobedecer a Deus, meus amigos, é pecado, tá? No Ministério de Libertação não basta apenas expulsarmos os demônios. Isso é o que todos esperam, que os demônios sejam expulsos. Sim, assim como quem está doente, sofrendo de alguma dor, essa pessoa, a esperança dela é o quê, gente? Apenas ser medicada e que o medicamento faça um milagre de livrá-la da dor. Mas não é assim que funciona. Para que a pessoa seja curada, essa pessoa precisa investigar a origem da dor. Você está me entendendo? Precisa ir ao médico adequado, submeter-se a exames precisos, a fim de que a dor seja descoberta. Então, sempre que tem um demônio na vida de alguém, ou na família, precisa descobrir a causa. E a causa, meus queridos, sempre será o pecado, entendeu? Maldição, queridos, é isso. Toda lei carrega uma bênção e uma maldição. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e decidimos andar como filhos obedientes, nós somos recompensados. Então, não vou citar, são muitos textos bíblicos, mas começa lá de Deuteronômio 28, por exemplo, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, e terdes o cuidado, né, de obedecer aos seus mandamentos, virão sobre vocês essas bênçãos. Mas, o mesmo texto alerta, se desobedecerdes a voz do Senhor vosso Deus, se não deres ouvidos e desobedecer, virão sobre ti estas maldições. Então, as maldições descritas na Bíblia eram situações terríveis. E os demônios, eles se aproveitam disso. Olha lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, que Deus havia ordenado para aquele casal. Deus havia suprido aquele casal com tudo que eles precisavam. Mas ali, gente, Deus falou, olha, de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nela, porque no dia que você tocar, você vai morrer. Ou seja, o Senhor estava dizendo, vocês precisam me obedecer, andar na minha vontade. Se vocês desobedecerem, o pecado ele gera a morte, entendeu? Então o grande problema, meus amigos, é o pecado. Nós nem precisamos ter medo de demônios. Você precisa ter medo do pecado. Escreva no comentário aqui se você puder. O medo é do pecado e não do diabo. Então a gente percebe ali Satanás querendo agir na vida daquele casal, mas ele não conseguia. Então ele enganou para que eles desobedecessem a Deus. Entende? Então, na desobediência, colheram a maldição. É mais ou menos assim, gente, é como as leis vigentes do país. Pensa na lei de trânsito. Então, por exemplo, se em determinada avenida da cidade onde você mora, a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Se você passar acima, você está o quê? Desobedecendo uma regra. Então você ficará sujeito a uma penalidade, uma multa. Isso é maldição, entendeu? Mas como é que é, pastor? Então a maldição passa, tem o famoso texto de Êxodo 25, que ali o próprio Deus fala, né? Que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Só que depois, logo em seguida, a Bíblia fala também que ele faz misericórdia até 1000 gerações, daqueles que o obedecem e o amam, né? Mas sim, queridos, o pecado, ele é contagioso. Infelizmente, quando, por exemplo, um homem anda em pecado, ele atrai para a vida dele maldição. A vida dele fica travada, não vai fluir. A maldição, quer dizer, é como se fosse pensa num cano, um cano que flui água. E se aquele cano for obstruído, se entrar sujeira ali e entupir, um entupimento, não vai fluir a água. Então, quando a vida de alguém não está fluindo,
é porque tem uma maldição. Ou seja, tem pecado. A maldição é a consequência do pecado. Então nós precisamos primeiramente resolver o problema do pecado. Só que o problema do pecado já foi resolvido na cruz. Então Jesus, na cruz, ele pagou o preço da nossa libertação. Amém? Ele pagou o preço. Mas e aí, pastor? Aí eu me converto, automaticamente eu sou salvo e toda maldição é cancelada? Sim, ela é cancelada. Mas como é que faz? Eu tenho que quebrar a maldição? Gente, maldição não se quebra, né? Porque maldição, na verdade, você se arrepende do seu pecado. Você primeiro precisa entender que pecou. Você precisa descobrir que aquele cano da tua vida está entupido. Opa, tem coisa errada que não está prosperando. Por exemplo, a vida financeira. Eu trabalho, eu me esforço e eu não prospero. Porque o cano da vida financeira está entupido. Ou seja, pecados, andando de maneira errada, fora da vontade de Deus. Então você descobre aquilo, se depara com aquilo, se arrepende. E aí o que acontece? Nasceu de novo, está andando com Deus. Você precisa aprender a se apropriar dos benefícios da cruz. Por quê, meus amigos? Então veja bem, como eu falei do menino, o demônio que entrou na vida do pai. Olha como é que funciona. O menino nasceu numa casa onde, enfim, quando ele nasceu, ele foi criado pelo pai e pelo demônio que andava com o pai. Ou seja, criado, você entende o que eu quero dizer, né? O menino já desde criança passou a receber influências espirituais que caminhavam com aquele pai, com aquela mãe. Então, o demônio já começa a influenciar desde a infância. Entendeu? É o que acontece com todos nós. E por isso que assim, nós acabamos herdando as influências espirituais dos nossos pais. Somos afetados. Entende? Porque parece que não é justo, né? Não é justo. Mas, gente, é uma realidade. Se eu pegar e decidir morar num barraco, sem nenhuma estrutura, e ali eu e minha mulher decidirmos gerar filhos, nossos filhos nascerão num barraco, com escassez. Eles sofrerão consequência da nossa imaturidade e decisão precipitada. Você está me entendendo? Como é que faz então, pastor? Então, às vezes, é isso. Sabia que tem demônios que perseguem a tua família? Espíritos que, por exemplo, travaram a vida amorosa da família. Casamento nenhum vai para frente. Porque o foco daqueles demônios é destruir os relacionamentos. Conseguiu fazer os seus avós divorciarem, os seus pais divorciaram, e agora eles vão batalhar para que você também divorcie. Eles entrarão ali na tua casa, tentarão anular o seu casamento, fazer vocês brigarem, fazer vocês matar o sentimento, entende? Porque o foco dele é fazer você viver, morrer solteira ou solteiro. Ou então, os vícios, demônios que olha para a linhagem da pessoa. Sempre houveram cadeias de vícios. Ou então, gente, escassez financeira. A pessoa não consegue prosperar de forma nenhuma. Existem, sim, padrões culturais, né? Então, as pessoas aprenderam a viver numa família muito pobre, herdou uma mentalidade pobre, não consegue trabalhar, não consegue prosperar. Né? Tem o lado natural. Mas junto com isso tem o demônio, o espírito de miséria, que acompanha. Aí você converteu agora, aceitou Jesus, foi cheio. Automaticamente ele vai embora da tua vida. Não, não vai. Ele vai continuar te atacando. Tanto é que a Bíblia é onde, gente? Por isso que o apóstolo Paulo fala da guerra espiritual. Efésios 6:10. No mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, vá para a presença de Deus, conserta a tua vida, passa a andar de maneira correta, mas
e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí você precisa aprender a oferecer resistência. Então, se você identifica na tua vida algum cano entupido, a presença de demônios, vá para a presença de Deus, arrependa-se, entendeu? Entrega a sua vida para Jesus, se humilha, busca, pede para o Espírito Santo te mostrar onde há o problema que você precisa consertar. Conserta a tua vida, pede perdão, confessa seus pecados, se arrependa, entendeu? E agora resista ao diabo. Como é que você vai resistir? Você vai falar, diabo, na minha vida acabou. Eu tomo posse da libertação na cruz, eu fui liberto. Então eu ordeno, sai no nome de Jesus. E aí é um processo, entende? Pode ser que vai demorar um pouquinho. E é um processo onde você vai precisar, talvez, de alguém orando por você, de uma ministração de libertação, de um ministro de libertação, alguém que vai junto com você, vai impor as mãos, vai orar, vai mandar o demônio sair. Entendeu, gente? Ah, pastor, então, e aí? Mas eu sou, de repente, uma irmã perguntou aqui, né? Já vou até responder a pergunta dela para mim no Instagram. Ela fez a seguinte pergunta. Tá, eu identifiquei que na minha família existiam demônios que perseguiam as gerações. Ela até usou a expressão maldição hereditária, né? Aí, pastor, eu me converti, a pessoa se converte. Como é que é? Como que eu sei que se eu fui liberta? Eu preciso quebrar? Depende, na verdade, assim, meus irmãos, quando nós nos convertemos no milagre da salvação, aí é de pessoa para pessoa. Tem gente que ali, dependendo do nível da experiência que ela tem com Deus, ela de fato já consegue tomar posse desse nível de libertação e já mandar o demônio sair e acabou. Há pessoas que não, que ainda não conseguem, acabam demorando um pouco mais para entender e para se libertar, né? Então é isso, depende muito, sabe? Eu acho que a pessoa precisa ter essa consciência. Se a pessoa teve essa consciência, pediu perdão a Deus e orou mandando os demônios saírem, ela está liberta. Como é que eu sei se eu estou liberta? Você precisa verificar os frutos da sua vida, certo? Se você segue com cadeias, áreas presas, casamento que não flui, mas quando eu falo que não flui, gente, é aquilo que foge do âmbito normal e natural, tá? Porque há problemas num casamento, por exemplo, onde não há nenhum demônio. O problema, o demônio ali é o marido ou a mulher, a demônia. De pessoas difíceis, pessoas orgulhosas, uma mulher que não quer aprender a ser esposa, conforme diz a Bíblia. Um marido que não é um sacerdote. Um homem que não sabe ser marido, como conquistar uma mulher, como ser um pai exemplar para os seus filhos, entendeu? Agora, fez tudo certinho, ainda assim tem aquela cadeia, aquele peso, percebe a presença do demônio ali. Aí você precisa o quê? De buscar ajuda, ajuda pastoral, fazer essa oração, resistindo ao diabo, mandando ele sair, e declarando em fé libertação, tomando posse. Eu tomo posse, sou liberto em nome de Jesus. Cancelo todas as influências, eu não aceito que os demônios que influenciavam os meus pais, que eles tenham acesso à minha vida. Eu ordeno, sai em nome de Jesus. Acabou. Creu, recebe, obrigado Jesus, está liberto. Amém? Gostou do vídeo? Então você vai mandar para quem você ama. Eu sei que é um assunto polêmico, é um assunto que até no meio dos nossos irmãos ele divide opiniões. Mas, gente, tem gente que não acredita, mas com todo respeito, esse povo que não acredita, nem expulsar demônios, eles expulsam, gente. Acho que a igreja, nós precisamos ter humildade. Eu não tenho a sabedoria, a inteligência de muitos homens de Deus, porque a igreja é um corpo. Eu sou aqui, queridos, um evangelista. A minha mensagem é rasa, porque a minha mensagem, eu ajudo pessoas a virem para o reino de Deus, a conhecer Jesus. Mas aí eu faço parte de uma igreja, na minha igreja tem mestres. Na internet aí pastores que falam, são mestres profundos, e cada um na sua, né? Então eu não alcanço o nível deles, mas eles também não alcançam o meu.
né? Não, é muito simples, muito fácil. Leu a Bíblia ali de maneira teórica e interpretar lá do seu jeito, sem poder de Deus, sem unção. Nunca expulsou um demônio. Não ouve esses caras, não. Todo respeito, tá? Beleza, gente? Vamos orar então. Meu Deus, eu quero apresentar cada pessoa que aqui comigo está. Lança luz nesse tema. Visita agora profundamente a vida de cada um. Espírito Santo, visita. E diga, Senhor, você tem algum cano entupido. Você tem algo que precisa ser resolvido. Em nome de Jesus, eu profetizo libertação espiritual. Tomamos posse da libertação conquistada por Cristo na cruz. Em nome de Jesus. Você gostou do vídeo? Gostou mesmo? Então curta esse vídeo, tá? Pode colocar nos comentários, conta aqui a tua história, manda suas dúvidas. Não tem que ter vergonha não. Gente, todos nós, todo mundo, todos viemos de lares ocupados por demônios. E temos que continuar lutando. Eu percebo, por exemplo, às vezes na minha vida, às vezes, queridos, eu percebo os demônios que já eram, não fazem parte da minha vida mais, mas que acompanharam a minha família. Só que eles vivem tentando atacar de novo. Por isso que eu preciso sempre estar firme, fortalecido no Senhor e na força do poder dele. Amém? Espero ter respondido tua dúvida, mas agora você tem que compartilhar esse vídeo com todo mundo. Deus abençoe você, tá bom? Excelente dia e até amanhã.